Olá a todos, a nossa TV Iracema Digital na nuvem, hein? Olha aí, Ricardo, eu não falei que era a TV Digital no ar, eu falei na nuvem, né? Muito obrigado a todos aí que nos acompanham em mais esse programa. Iracema Digital é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a articulação dessa chamada tríplice hélice, né? Academia, governo e o mercado, as empresas. O programa de hoje ele é dedicado ao projeto de lei 2120, de autoria do deputado Eduardo Bismarck. O projeto de lei que estabelece princípios, direitos e deveres e instrumentos de governança para o uso da inteligência artificial e determina a diretriz para a atuação do poder público no tema. Para discutir esse tema tão importante, né, para todos nós, tudo a ver, né, Ricardo, com o objetivo aí a que se propõe o Iracema Digital, nós temos aqui o prazer de receber o autor, né, do projeto de lei, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT Ceará, e já agradecemos, é uma honra para nós, deputado, tê-lo aqui conosco, né? É uma honra para nós cearenses termos, né, essa proposta tão importante, né? Uma visão de futuro de um parlamentar do Estado do Ceará. Para conversar com o deputado Eduardo Bismarck, nós convidamos dois craques, viu, Eduardo? Nós temos aqui dois craques nesse programa, que é um programa descontraído, é um programa divertido. Nós temos aqui o presidente do Iracema Digital, o nosso querido, meu dileto amigo, Ricardo Lima, que, como eu falei, além de ser presidente do Iracema Digital, o Ricardo é pioneiro, Eduardo, na computação comercial do Estado do Ceará. Quando você fala em computação no Estado do Ceará, o nome do Ricardo aparece pelo pioneirismo, realmente, que a Secrel, essa empresa que ele dirige, representa o Estado, ele iniciou o principal executivo da Secrel, também ele é sócio da Avicena, uma empresa que usa inteligência artificial na área de saúde. Então, também tem tudo a ver aqui com o tema do projeto de lei. Bom, temos também, então, aqui o Vasco Furtado, né? Um representante legítimo aqui da academia. O Vasco Furtado ele é coordenador do Laboratório de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da nossa querida Unifor, uma instituição que eu tenho um apreço muito grande. Ele tem um doutorado na Universidade de Stanford, né? Eu não vou contar o resto do Vasco, porque não daria tempo, mas é importante dizer que ele é cientista-chefe do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, ele me corrige se eu estiver errado, e uma coisa que muito nos honra, enquanto amigo do Vasco, é que ele é bolsista de desenvolvimento tecnológico, né? O CNPq. Isso aí é um título que todos nós, que somos pesquisadores, né, brigamos para ter. E nem todos têm, mas nós temos orgulho de ter o Vasco aí nesse time. Bom, vamos então dar início à nossa conversa. Antes de passar a palavra para os nossos entrevistadores, depois eu vou chamar de Eduardo. Sim, por favor. Eu vou chamar de Eduardo, aqui é um programa descontraído. E olha só, toda vida que a gente fala que eu vivi essa história de inteligência artificial, eu pedi ao Ricardo desligasse o microfone, Ricardo, eu acho que estava no ruído aí, desse um vento. Na época dessa, em Miami, né? Tem um vento forte em Miami atualmente, né? Mas olha só, Eduardo, sempre que eu falo de inteligência artificial, que é o tema, né, o cerne aí do projeto de lei, eu me lembro de dois filmes, né? Só para poder a gente descontrair um pouco aqui a nossa conversa. Eu me lembro de 2001, Odisseia do Espaço, né? Um filme de 1968, você não era nem nascido ainda, não deve lembrar disso. Mas para nós, né, Ricardo, é um filme que foi muito impactante, porque em 1968 o cara já imaginava um computador que não queria mais obedecer à programação. E mais recentemente, o Privacidade Hackeada, né? Esse aí, que todos nós conhecemos, e que é uma denúncia, né, da Cambridge Analytics e do Facebook, né, que, usando inteligência artificial, né, eles aí afetaram, ou até, digamos, foram os responsáveis pela eleição do Trump, por exemplo. Então, a gente percebe que a inteligência artificial ela vem lá do século passado, né, afetando a vida das pessoas, e de uma maneira muito oportuna, né, nós temos aí essa sua iniciativa, né, que, como eu já falei, nos orgulha muito enquanto parlamentar do Estado do Ceará,
Eu pediria, deputado, que você colocasse para os nossos participantes do Iracema Digital, ouvintes da TV Iracema Digital, a essência do projeto, né? A essência, nós temos aí, inclusive, a intervenção da relatora, né? Eu pediria que você já aproveitasse e dissesse a essência do projeto, de que forma ele foi alterado pela relatora. Se eu não me engano, a Luísa, né? A Luísa Canziani. Isso. Então, com a palavra, o deputado. Bom, primeiramente, Mauro, gostaria de agradecer o convite de estar aqui dialogando com você sobre esse tema importante, que eu julgo que é a semente embrionária aí para toda a legislação que pode vir futuramente, para o desenvolvimento da inteligência artificial, que é um tema que a gente precisa desmistificar um pouco. Deixar um abraço aqui também para o Ricardo Lieberman, dizer que eu estou à disposição aqui para debate, assim como para o nosso amigo Vasco. Esse projeto, ele foi relatado pela deputada Luísa Canziani, que é minha colega do estado do Paraná, uma jovem deputada, mais jovem do parlamento hoje, e que pôde dar, com a sua capacidade intelectual e pela sua jovialidade, dar aí um bom escopo ao projeto, melhorando aí alguns pontos. Esse projeto, nós começamos a gestar ele ainda em 2019, quando eu fui determinado relator do eventual adiamento da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu comecei a interagir com diversos players do setor da tecnologia. Falo de associações, falo de técnicos, falo de big techs, enfim, com o Ministério das Comunicações, e havia uma preocupação com advogados e havia uma preocupação muito grande com o adiamento da LGPD. Por outro lado, o governo queria esse adiamento em função de não ter criado ainda a autoridade que tomaria conta aí da LGPD, que teria ligado à presidência da República. Bom, nos nossos debates, nós descobrimos e detectamos que a lei de inteligência artificial, os projetos basilares da inteligência artificial, já estavam sendo aprovados em países como o Reino Unido, na Singapura, no Japão e nos Estados Unidos. E que a OCDE, que é a Organização dos Países de Desenvolvimento Econômico, ela já tinha os princípios da inteligência artificial. Então, com base nessas leis dos países no exterior, aí a nossa consultoria da casa fez uma interlocução com os parlamentos desses países e propôs para a gente alguns textos, e também dialogando com advogados e até com juízes que já estão no judiciário aí lidando com a inteligência artificial, nós pudemos propor a lei, o projeto de lei 21 de 2020. Isso ocorreu em março do ano passado. E, juntamente com o projeto de lei, havia uma preocupação nossa, de duas preocupações, quando a gente apresentou esse projeto de lei. Primeiro, de não esgotar o assunto, não ter essa presunção, não é nem pretensão, é presunção de esgotar o assunto, porque a inteligência artificial é um tema que está já presente em nossas vidas, mas em constante mutação, e vai ser cada vez mais veloz essa mutação. Então, a gente não queria um texto que fosse já com todas as previsões, com todas as predições do que poderia acontecer, e, ao mesmo tempo, queríamos que fosse um texto que desse uma sinalização para o resto do mundo de que o Brasil estava antenado com a inteligência artificial. Isso porque, na época do marco legal da internet e da própria LGPD, todos os especialistas mundiais entendem que nós chegamos atrasados nesse debate. Primeiro que no Marco Civil da Internet, nós não só chegamos atrasados, como nós também colocamos vários detalhes, vários pequenos itens e gargalos para poder debater pequenas coisas do dia a dia que talvez não fosse necessário estar nem na legislação federal. E segundo, na LGPD nós chegamos atrasados e até hoje estamos engateando. Outro dia recebi um telefonema de um empresário brasileiro que mora nos Estados Unidos, que queria comprar uma empresa brasileira, mas o compliance dele da empresa, uma startup brasileira de jovens da universidade, mas o compliance dele não permitia comprar enquanto a empresa aqui no Brasil, a LGPD, não estivesse valendo. Ou seja, você vê como nós temos essa dificuldade. Então, qual que era o objetivo da lei da inteligência artificial?
era a gente ter uma lei que desse os princípios basilares para o desenvolvimento da tecnologia no Brasil, desse segurança jurídica, desse o incentivo que fosse necessário para poder desenvolver a tecnologia aqui no Brasil e desse essa sinalização para o mundo de que nós estávamos antenados com o tema inteligência artificial, que o Brasil estava agora um passo à frente e não um passo atrás, como aconteceu nas duas outras legislações importantes do nosso país. Acredito que a gente conseguiu colocar no texto muita coisa em termos de princípios, direitos, deveres, fundamentos da inteligência artificial. O texto foi aprimorado, como eu gostaria que tivesse sido mesmo, pela relatora. Nós trabalhamos juntos, obviamente ela fez um trabalho primoroso, brilhante, mas ela me deu a oportunidade de trabalhar na construção do relatório dela, a gente trazendo aí o Ministério da Ciência e Tecnologia, trazendo aí a Casa Civil para as suas opiniões também, trazendo um ciclo de debates que nós fizemos na Câmara dos Deputados. Então, tudo isso fez com que nós tivemos a oportunidade de indicar pessoas para esse ciclo de debate. Tudo isso nos deu a oportunidade de criar um texto que permitisse ter sido aprovado quase à unanimidade pela Câmara dos Deputados. Não estou te ouvindo, Mauro. Vou passar a palavra para que o Vasco Furtado faça a nossa primeira intervenção. De qualquer forma, eu já aproveito o seu comentário para, não para agora, mas no decorrer da nossa conversa, existem comentários, né, de que o tema poderia ter sido melhor debatido pela sociedade, né, que poderia ter havido, a exemplo de outros assuntos importantes, né, mais audiências públicas e coisas do gênero. Mas eu prefiro que o senhor deixe para responder no final e vamos privilegiar aqui a pergunta do nosso primeiro entrevistador, o professor doutor Vasco Furtado. Bom, boa tarde, quase noite, boa noite para todos. Caro deputado, é um prazer estar aqui conversando com o senhor. Eu até queria fazer aqui, antes de fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. Normalmente eu digo para alguns alunos de que quando eu comecei a dar aula sobre inteligência artificial e comecei a trabalhar há mais de 25 anos, eu não tinha muito aluno que queria fazer a minha disciplina, sabe? Porque esse negócio de inteligência artificial era uma coisa muito utópica e as pessoas olhavam com uma visão muito futurística. E é interessante que o que aconteceu durante esses anos da minha carreira e que continua acontecendo, todo dia me surpreende. E eu nunca pensei que poderia estar discutindo com um legislador sobre uma lei que falasse sobre a implantação da inteligência artificial na vida das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que para mim é uma coisa muito marcante, tá? E que eu queria deixar isso aqui registrado. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, era parabenizá-lo. Eu acho, o Mauro já colocou, eu acho que isso nos honra como cearense, né? O senhor que é representante aí do PDT e representante do Estado, assim, em trazer esse tema. Eu acho que é um tema que precisa realmente ser discutido no parlamento. É bom que seja logo, concordo plenamente que esse é um debate que precisa ocorrer, já está até passado um pouco esse tema, né? É evidente que tem questões que podem ser levadas em conta, melhorias, coisas que poderiam ter sido observadas, mas assim, eu como um profissional de computação, a minha formação toda é computação, tá? Claro que eu acho que a lei da inteligência artificial, ela requer uma visão multidisciplinar, não só uma visão de técnico de computação, como também não só alguém do direito, mas dos sociólogos, enfim, da sociedade em geral. Então eu creio que esse é um dos desafios, né? É como é que fazer essa concertação dessas opiniões, porque é uma coisa que vai impactar na vida das pessoas, que impacta já na vida das pessoas de forma muito forte, e essa visão multidisciplinar eu creio ser fundamental. Então eu vou me concentrar um pouco nas minhas questões pelo ponto de vista técnico, né? Não vou nem abordar as questões, vamos dizer assim, legais, porque creio que outras pessoas têm mais até a competência para discutir sobre isso. Pelo ponto de vista técnico, uma coisa que eu vejo da inteligência artificial, aliás, o senhor até mesmo mencionou, é de que é uma coisa em mutação, porque a característica da ciência na computação, de uma forma geral, é que essa apropriação do que se está discutindo, do que se está desenvolvendo na ciência, para a vida real é muito rápida, né? De um dia que um professor, um pesquisador escreve um artigo científico e sai numa revista, no dia seguinte isso já está virando um produto, porque alguém já desenvolveu um software e já está vendendo.
Então, essa apropriação rápida das ideias que são desenvolvidas na ciência, na vida das pessoas, torna todo um processo de regulação muito mais complexo, né? Porque precisa muita agilidade para que isso realmente leve em consideração. E, por outro lado, esse desafio que o senhor me colocou. Eu tenho que ter agilidade, mas eu também não posso definir coisas porque as coisas não estão ainda totalmente definidas, né? Muito bem, então esse desafio de conseguir essa cadência ideal, eu fiquei com o seguinte receio e queria lhe perguntar o que a gente faz para... Pelo que eu vi, a lei que foi para o Senado, ela tem princípios, define princípios e conceitos gerais, e que eu acho muito importante, mas ela deixa muita carga do executivo e de novas regulações, né, para que ela realmente seja efetiva, inclusive com penalidades, com responsabilidades e tudo mais. Que eu acho que isso é que vai realmente afetar a vida das pessoas, dos desenvolvedores, das empresas e tudo mais. E aí eu me pergunto, isso não tira um pouco o papel do legislativo? Eu fico com receio da gente ficar dependendo de um executivo que talvez não dê a devida importância como o legislativo deu, e a gente acabe também ainda marcando passo nesse processo. Então, eu queria que o senhor comentasse o que o senhor acha disso. Quer dizer, o que a gente pode fazer, o que o próprio legislativo pode fazer para que essa coisa, se foi uma cadência de início agora, que isso continue consistentemente ocorrendo com o debate popular, que é fundamental, né? Com a consulta às associações que trabalham com inteligência artificial, mas que isso não se perca, né, e que a gente não volte de novo a um processo meio de estagnação nessa Eduardo, legislação. pegando carona, peço permissão para pegar carona na pergunta do Vasco, eu achei extremamente oportuna, dizer o seguinte, além, né, dessa questão da agilidade que o Vasco citou, de repente a gente fica preocupado até da questão dos interesses, de repente, né, o executivo poderia protelar, ou enfim, fazer suas interpretações em função de seus interesses, que, na verdade, não necessariamente representam, né, esse anseio popular que o parlamentar representa. Então, complementando aí um pouco dessa inquietação do Vasco, eu lhe passo a palavra. Bom, eu acho que até a pergunta do questionamento, a reflexão, melhor dizendo, do Vasco, é muito pertinente, e ela tem a ver com a sua fala final anterior, Mauro, com relação aos debates. Bom, primeiro que quando nós apresentamos o projeto de lei, a gente apresentou junto com o projeto de lei, na mesma semana, a Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial. O que foi o sinal que eu dei e que nós demos quando fizemos isso? A gente falou, olha, essa lei não é pronta, acabada, e nós temos um comitê aqui dentro da Câmara e do Senado, porque ela é mista, permanente, para poder analisar as constantes mutações e propor alterações nessa lei que venha a ser aprovada ou até novas leis. Então, a gente já parte do princípio que nós temos como se fosse um observatório da inteligência artificial dentro do Congresso, quando nós temos a Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial, que nós vamos, inclusive, relançar semana que vem, na quarta-feira. Bom, a partir daí, nós fizemos, vocês lembram, em março do ano passado, foi quando a gente teve o início da pandemia, ali em 11, 15 de março, alguma coisa assim. Foi quando o Brasil se fechou, e foi quando eu apresentei o projeto e apresentei a frente parlamentar. No ano de 2020, esse assunto não foi debatido, no ano passado, portanto. Quando foi esse ano, qual era a nossa preocupação? Existiam 3 projetos de inteligência artificial no Senado, e o meu era o primeiro, tem outros 2 embaixo do meu pensados. Se viesse algum do Senado, fatalmente o meu teria que ficar penso a esse. E o que as entidades nos diziam na época, a academia e tal? Falavam, olha, o seu é melhor, porque ele é o que menos trava, é o que menos cria gargalos. Se a gente deixar os outros virem para cá, vão acabar se sobrepondo e nós vamos travar esse debate. Então, vamos acelerar esse processo. Foi por isso que nós apresentamos requerimento de urgência e fizemos um ciclo de debate. Tentamos contemplar todos os setores nesse ciclo de debate. Academia, obviamente não deu para chamar todas as universidades, mas chamamos algumas. Não deu para chamar todas as big techs, mas tivemos algumas. Deu para chamar representantes do judiciário, mas não todos os tribunais. Enfim, a advocacia, enfim. Aí nós fomos para o texto, que o texto é
um texto que ele dá aquele embasamento. Primeiro, a gente preocupou em não dar... Tinha uma responsabilização, até no meu texto inicial, do agente de IA, que era tanto quem aplica como quem desenvolve a tecnologia. E tinha uma responsabilização até, de certa forma, grande, vamos dizer assim, do próprio agente de IA. Nós diminuímos essa responsabilização justamente para que deixasse o desenvolvedor mais à vontade, porque nós não conhecemos todos os detalhes da tecnologia. Então, a gente teve a humildade de dizer, olha, a gente não tem conhecimento 100%, não temos como fazer predição de tudo que está acontecendo para poder a gente trabalhar fazer já num texto pronto e acabado. E aí, diminuímos a carga do agente de IA, diminuímos as responsabilizações por eventuais discriminações, que é uma preocupação nossa, entendeu? Com relação... Por quê? Para quem está nos ouvindo aí, que talvez não tenha aquele profundo conhecimento técnico, a inteligência artificial, ela é a máquina que aprende, né? Diferente do computador que a gente manda, a inteligência artificial, ela aprende e toma decisões próprias, né? Hoje mesmo o Mauro mencionou 2 filmes e eu lembrei de um outro filme, que era o do Robocop, que tinha inteligência artificial e ele tomou uma decisão errada durante o filme. E a semana passada lançaram um cachorro robô e veio uma empresa que, na verdade, era um cachorro que foi criado para ser pet dentro de casa, que conseguia fazer a leitura do humor do dono dele, era um pet robô, e que, de repente, veio uma empresa na semana passada e botou uma arma em cima desse robô. Então, você já imagina esse robô, cachorrinho, com uma arma em cima dele, vai tomar a decisão de fazer o policiamento da rua em quem ele pode atirar? Como é que é isso? Então, nós temos que ter, pelo menos, alguns controles, que é o que essa lei veio colocar. Tem que ter transparência nos dados, vai ter uma análise de quem que seriam aqueles dados para poder haver eventuais responsabilizações. Então, a gente quer que a inteligência seja desenvolvida, ela é uma realidade na nossa vida já, nas nossas casas, é o celular que ouve o que a gente está falando enquanto está desligado, é a Alexa que está na casa de muita gente ali, ouvindo a rotina de todo mundo e gerando dados. Então, a gente quer esse controle, mas a gente precisa saber para onde estão indo e o que estão sendo feito com esses dados da nossa vida. Beleza. Ô, deputado, nós vamos ter uma segunda pergunta do próprio Vasco, né, por conta aí de uma agenda que ele tem, mas antes de passar a pergunta para o Vasco novamente, eu queria... eu andei vendo aí uns vídeos de... Tem um deputado que você deve conhecer com certeza, o Léo Brito, né, que fez umas críticas. Aí, bom, como eu já estava muito entusiasmado em ter tido um parlamentar cearense, né, com essa iniciativa, eu achei que o comentário dele foi um pouco de ciúme, né, uma ciumeirazinha. Mas eu pergunto, né, en passant, para você encaixar na resposta no momento adequado, se realmente procede quando ele fala que a coisa tem alguns princípios gerais, ou seja, se era para isso mesmo que a coisa iria evoluir, ou se foi ciúmes mesmo, né? Ou seja, quem assiste percebe que o que não tem muito fundamento talvez seja a crítica dele que estava sem fundamento. Mas, enfim, na hora que for apropriado, eu queria privilegiar aí uma segunda pergunta do Vasco. E o Vasco, se eu deixei passar alguma coisa que você me perguntou na primeira parte, já peço para você reformular, viu? Desculpa. Não. Na verdade, eu fiz algumas reflexões, eu compreendi muito bem, até porque essa mecânica de como funcionam essas leis, né? Eu entendo que é uma questão de oportunidade, você deixou muito claro de que existe uma questão de oportunidade e que, às vezes, é aquela história, é melhor ter alguma coisa do que não ter, né? Ficar se insistindo em um debate que não faz avançar. Então, avançar gradativamente é bom. Por isso que eu acho até muito interessante e louvo novamente que o parlamento traga isso, né, para discutir, que é onde realmente deve ser discutido esse assunto. Eu queria saber sobre um aspecto que eu considero também muito importante, difícil de ser resolvido, que é o seguinte, talvez já não é fácil definir essas normatizações, essas regras e leis para as empresas brasileiras, né? Mas como é que a gente vai atuar com essas big techs, leia-se Facebook, Google da vida, que estão usando inteligência artificial em tudo? Qualquer algoritmo, qualquer busca que você faz, qualquer propaganda que você lê, tem ali embutida inteligência artificial em mecanismos para fazer sugestões, né, e coisas do tipo. E isso para descambar para manipulação das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, né, que têm dificuldade
por exemplo, um consumidor que tem dificuldade de se conter, né? Então, isso aí é uma coisa que é difícil, muito difícil evitar, e também acho que é difícil penalizar, né? Como é que funciona isso? Vai ter que haver uma concertação internacional? Como é que a gente vai atuar com essas big techs? Mauro, até você me lembrou um ponto da sua fala anterior que eu acabei não debatendo. Na verdade, o projeto, a centralização do projeto é no ser humano, certo? E o fato do projeto ser principiológico significa que todas as outras legislações elas atuam de forma complementar. Por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor, uma responsabilização criminal. E quando a gente fala de regulamentação, e aí eu volto para o que você acabou de falar, quando a gente fala de autorregulamentação, a gente fala o seguinte, de uma ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, na hora que ela na hora que ela contrata uma tecnologia de inteligência artificial, na hora que ela vai utilizar, ela tem que ter código de éticas e manuais próprios da utilização dela aquilo internamente. Eu costumo comparar isso a por exemplo, a uma cidade, ou um grande condomínio, ou um clube que contrata um sistema de CFTV, né, que é aquelas câmeras. Aí fica alguém pilotando lá. Tem um manual de ética para a pessoa não ficar invadindo a casa das pessoas com a câmera. Tem um manual de ética para poder não ficar olhando a senhora que está no clube tomando câmera, aquele controlador que está ali por trás. A mesma coisa vai se dar, ou seja, tem um manual de ética para poder não ficar utilizando aquilo ali. A mesma coisa se dá na hora que você tem uma inteligência artificial sendo usada dentro do ministério, dentro de uma agência como a Anvisa, dentro do ANAC, ou para pousos de avião. Vão ter regulamentações e manuais de ética de utilização próprios. Isso é a autorregulação que a gente previu dentro da legislação. Não é algo que dependa do poder público para ser executado, é algo complementar, certo? E aí, com relação ao que você estava falando das big techs, a gente, primeiro que a lei também, a princípio, ela está alinhada com o compliance de algumas dessas big techs. Então, as big techs já conseguem fazer, a partir da aprovação dessa lei, investimentos aqui no Brasil, a partir do momento que nós tivermos uma lei de inteligência artificial, porque ela vai estar atuando num país, porque muitos desses compliance falam, olha, você só pode atuar no país, em outros países, se a legislação estiver alinhada com o nosso compliance, para que você não fure o nosso código de ética aqui da nossa Big Tech. Então, na hora que você tem dizendo que a centralidade do projeto é no ser humano, que a decisão da máquina não pode intervir nas relações interpessoais, não pode deteriorar a capacidade do consumidor de decisão, porque o consumidor é considerado vulnerável, não pode discriminar ninguém por sua questão de raça, origem, religião, não pode, enfim, tem várias outras circunstâncias que estão alinhadas com esses compliance, entendeu? E que são princípios de fundamentos do texto. E aí você permite que empresas que queiram eventualmente adquirir essas big techs, queiram adquirir startups aqui no Brasil, ou trabalhar em parceria com essas startups, isso possa acontecer. Assim como elas podem vir e desenvolver, propriamente dito, por suas próprias pernas, a tecnologia aqui no país. Então, é esse o objetivo que a gente colocou, da autorregulamentação, e também é o que a gente acredita que vai acontecer com a lei aprovada. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui, Mauro, porque é o seguinte, nós fizemos um artigo científico há pouco tempo, eu e alguns colegas, onde a gente mostra como a Siri e o Google Assistant, como eles discriminam pessoas de voz, que você fala, né, em português, eles realizam ações, e como eles têm mais dificuldade de compreender pessoas de voz nordestinas do que sudestinas, vamos dizer assim, né? Então, esse é um exemplo de, tudo bem que eles têm compliance, tá? Mas na hora realmente da implementação disso, e uma espécie de organismo que pudesse auditar, né, ver
de forma transparente até que ponto as ações desses agentes inteligentes, no caso, a Siri e o Assistant são bons exemplos de agentes inteligentes, que compreendem a voz das pessoas, né? Até que ponto eles estão em compliance com todos esses princípios de não discriminação, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente ainda precisa fazer, né? Precisa deixar, em termos de princípio, está lá na lei, isso é muito bom, mas a gente tem que deixar mais claro, né? Regular, até porque eles precisam saber como eles precisam comprovar que estão de acordo, né, com esses princípios. Então, essa espécie de ânsia, eu creio que eu, como pesquisador, tenho, né, até porque a gente está apontando que há deficiências nessas tecnologias, e que eu espero que a gente consiga avançar. Né? Beleza. Vasco, bem rapidamente aqui, deixa eu só responder. Muito rápido. Por favor. Eu acho que quando a gente... Você tem toda a razão, mas quando a gente não tem a lei, a gente não tem a quem recorrer. Agora que nós temos a lei da inteligência artificial que fala expressamente que ela não pode discriminar ninguém, você abre espaço para uma associação de defesa do consumidor, por exemplo, entrar com ação contra uma empresa dessa e dizer, olha, você não tem padrão de reconhecimento para vozes nordestinas. Então é por isso a importância da lei, porque você dá os princípios para poder ser utilizados numa cobrança das inteligências artificiais de quem a desenvolve. E tem mecanismos de interrupção também, tá? Na hora que tem preconceitos. A gente coloca lá na lei também que pode ser interrompidos esses processos a qualquer momento, por ação do próprio agente. Deputado, eu queria passar então. Se o robô está errado, ele pode ser interrompido. Deixa eu ter concluído. Beleza, não, porque houve uma interrupção aí na internet, eu pensei que você tinha terminado. Ok, vou passar aqui a palavra para o Ricardo. Eu queria só, antes do Ricardo se pronunciar, sinalizar um comentário aí, destacar, na verdade, um comentário do Vasco em relação à questão do endividamento. Né? Nós temos caso, o Brasil hoje é um país de super endividados, né? E, de repente, né, não sei se meu raciocínio está em sintonia aí com o pensamento do deputado, quer dizer, a inexistência da lei, de certa forma, tem privilegiado, né, muito mais o lado forte da corda, porque, de certa forma, desampara aquelas pessoas que não têm acesso a mecanismos, né, que talvez a lei possa ajudar no sentido de você equilibrar essa balança. Quer dizer, de repente, os grandes conglomerados, os bancos, as entidades financeiras, elas têm muito mais acesso à tecnologia e, na hora que você não tem uma regulamentação, o outro lado da corda, né? Então, a minha expectativa, e isso é uma pergunta para depois do Ricardo, era se a existência da lei permitiria a entidades de proteção, né, ao caso dos superendividados, você fazer uma espécie de balanceamento e não deixar a tecnologia, no caso da artificial, apenas de um lado. Mas isso aí também são perguntas complementares. Eu passo a palavra para o Ricardo Lima, nosso presidente do Iracema Digital. Inicialmente, Eduardo, eu quero expressar a minha ótima impressão, tá certo, do processo que está sendo feito, do projeto que eu li assim rapidamente, tá certo, e principalmente do processo. Eu acho que vocês ouviram pessoas e pensando na linha do tempo, não é? Quer dizer, o que é que vai acontecer? Muita coisa vocês tiveram o cuidado de considerar que não sabem muito ainda sobre o que vai acontecer, certo? Uma das coisas mais importantes uma das ameaças maiores da inteligência artificial é o emprego, né? É a substituição do homem pela máquina. Quer dizer, ele vender mais, ajudar as empresas a venderem mais, mas ele vai fazer isso, né, automatizando processos, conversando. Ele, em vez de ter aquelas centenas de milhares de empregos nos call centers da vida, né? Então, a inteligência artificial vai realmente substituir muita mão de obra não especializada, né? Em todos os ramos, né? Em todas as matérias, principalmente, inclusive, no direito, né? Que o Vasco é um especialista em aprendizagem, em processamento de linguagem natural, tá certo? A gente já também trabalhou com isso, mas
as capacidades múltiplas da inteligência artificial vão provocar uma imensa mudança de emprego. Fico muito feliz de se criar este comitê permanente entre Câmara e Senado, tá certo? Para tratar desse assunto de forma permanente. É fundamental que haja uma linha do tempo, uma previsão, né, de metas, um projeto, um programa contínuo de aperfeiçoamento da base do arcabouço legal para enfrentar a questão da inteligência artificial. E fico muito feliz de ver, né, dois jovens aí que pensaram muito bem usando os recursos que a gente vê que a gente encontra na Câmara dos Deputados, né? A gente vê que tem comissões, tem equipes técnicas muito competentes que ajudam vocês a legislar. Era um pouco mais interessante, acho que é importante que você fale um pouco mais desse processo, né? Desse processo de elaboração desse projeto e como vê os próximos passos desse projeto. Bom, Ricardo, eu acho que esse projeto agora ele está lá no Senado e lá ele vai ter a oportunidade de ser mais profundamente debatido também. Justo a gente queria mandar rapidamente esse projeto para o Senado para poder ele ser o processo que iria encabeçar todos os demais, né? E conseguimos esse objetivo. Sob pena da gente ter, se por acaso deixasse tramitando pelas comissões, na Câmara, provavelmente ter arquivado o projeto ao final dessa legislatura. Ainda que eu me reelegesse, eu teria que pedir o desarquivamento, né? No caso, o projeto indo para o Senado, ele vai ter a oportunidade de ser debatido ainda no final desse ano, início do ano que vem, para poder ser aprovado e enviado à sanção do presidente. Então, eu acredito que lá, no Senado, e aí nós já estamos dialogando com, vamos dizer assim, os senadores que estão envolvidos e que têm interesse por essa pauta, e aí eu acho que eles já têm uma consciência de que é preciso dar uma analisada, uma olhada para poder complementar eventualmente o texto. Aonde é que a gente ainda não sabe o que é que vai ser realmente desenvolvido. Há uma preocupação muito grande do meio jurídico com a parte da responsabilização, entendeu? Eles acham que a responsabilização do agente A, que já foi diminuída bastante no texto, do meu texto, o relatório da deputada Luísa, eles acham que pode ser ainda um pouco mais amenizada, porque nós não temos ainda consciência do que pode acontecer. Mas também deixar sem responsabilização, porque senão a gente pode até estar sujeito a pessoas de má fé que cometam atos infracionais, assim, propositadamente, mas depois digam que não foi propositadamente e fique sem responsabilização, né? Por conta das questões que a gente já colocou aqui, às vezes empréstimos bancários, que pessoas que sejam privilegiadas por motivos A ou B, que não apenas o seu histórico financeiro e bancário dentro do banco. Ou aquele plano de saúde que eventualmente fica mais caro, porque lá no cartão de crédito da pessoa, ela compra muito remédio, né? Aí o gasto dela com farmácia é muito grande, e aí o cartão de crédito identifica, a corretora do banco é a mesma, e aí vai aumentando gradativamente ali a saúde ou de vida da pessoa. Portanto, para que ela deixe de pagar um determinado momento e perca a pólice. Então, a gente tem essas preocupações que vão ser debatidas no Senado. Acredito aí que até o ano que vem a gente possa aprovar isso lá. Beleza. Nós estamos já próximo do final, estou lamentando porque passou rápido, mas temos aí o Vasco. Quando é interessante, quando tem pessoas inteligentes, o tempo voa. Vasco, uma última pergunta, Vasco, para encerrar o nosso... Pronto. Não, eu, na verdade, queria me colocar também à disposição, deputado, é um prazer, novamente, de conhecer, saber desse projeto. Eu tenho, bom, como eu disse, tenho mais de 25 anos de academia nesse assunto, sou pesquisador do CNPq, tenho parceria nacional e internacional no tema e tenho discutido também esse tema muito mais pelo viés técnico. Tenho artigos científicos, inclusive, descrevendo as questões da governança, que eu acho que esse é um dos problemas maiores, porque quando a gente descer no nível de detalhe,
vai ter que descer no nível de detalhe e dizer o seguinte: é preciso haver uma governança sobre o que é um programa de IA e o que ele precisa apresentar. Como foi que ele foi treinado? Qual foi o conjunto de dados que ele usou para aprender, né? Nesse conjunto de dados havia preocupações com não discriminação, com diferentes gêneros, com diferentes raças. Quer dizer, então, todo esse processo de governança, a gente tem feito trabalhos científicos que têm proposto metodologias e técnicas para isso. Então, eu me coloco à disposição, é um prazer, novamente, poder discutir mais. Vou buscar até conhecer um pouco sobre essa comissão permanente, fiquei sabendo, também acho que é uma boa notícia isso, saber que isso constantemente a gente vai ter essa oportunidade e essa porta aberta para poder interagir, e queria convidá-lo a visitar a Unifor. Nós temos hoje um laboratório reconhecido nacionalmente de inteligência artificial e de ciência de dados. Somos mais de 12 pesquisadores doutores que trabalham especificamente nesse tema. A Fundação Edson Queiroz tem feito investimentos grandes nessa área de pesquisa, e com parcerias as mais diversas com empresas e com o poder público. Se for do seu interesse, será um prazer recebê-lo na universidade para a gente poder conversar mais e aí tomar um café presencialmente. Tenho todo interesse, vamos marcar sim. Muito obrigado. Ok. Bom, o deputado, estamos perto aqui, estamos chegando ao final do nosso programa, né, da TV Iracema Digital, e de praxe, quem encerra esse programa é a autoridade máxima, que, se me permita aqui, é o Ricardo Lima. E antes que o Ricardo encerre esse nosso programa agradável, primeiro dizer que eu fico feliz quando o Vasco faz esse convite e o deputado compreende, porque é isso que o Iracema Digital faz, né? É exatamente aproximar o governo, a academia, né? e o mercado. Então, a gente fica muito feliz ao ver essa aproximação aí com a Unifor, que é uma instituição fantástica, a gente tem muito orgulho, né? Nós cearenses temos muito orgulho da Unifor. Antes de passar a palavra para o Ricardo, fazer o agradecimento, e naturalmente o senhor ter a palavra final também, eu queria só lembrar que o Iracema Digital, há muito tempo, né, que a gente defende uma formação massiva de jovens naquela área que dá emprego, naquela área que está faltando, que está em crise. Ricardo e eu chamamos isso a proposta do óbvio, né? Como é que pode nós não termos uma formação massiva, né, nesse Estado, quando você tem uma crise, está faltando, nós estamos tendo um problema de fuga de cérebros, e é nesse contexto que eu queria também, já que o Vasco fez um convite para a Unifor, eu queria também, em nome do nosso presidente, convidá-lo a debater depois conosco essa questão da oportunidade, né? Seria uma revolução silenciosa nós oportunizarmos aos nossos jovens, né? Jovens vulneráveis ao tráfico, né? Esses jovens que precisam de uma oportunidade, é só isso que eles precisam. E é nesse contexto que a gente poderia colocar mais lenha. Já existem esforços, né? O Instituto Federal do Ceará, né, também já está tocando aí, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um projeto chamado Ser Jovem, que é um projeto para formar 100 mil jovens na área de computação. Mas quem sabe a gente não deu, em Vasco, um passo à frente. Além de formar massivamente os jovens, vamos formar cientistas de dados. Deputado, fica feito o convite para visitar o IFCE, Instituto Federal do Ceará, né, para poder colocarmos para frente algo que os nossos jovens estão precisando, que é essa oportunidade, gerar renda de maneira fácil, usando o insumo que todo cearense tem, né? Essa cabeça grande que nós temos aí, inteligente. Verdade. Né? Okay? Bom, então, sem mais delongas, eu passo a palavra para que o presidente Ricardo Lima faça os agradecimentos, e a gente teria uma palavra final do deputado para encerrarmos aqui, no tempo regulamentar, mais um programa da TV Iracema Digital. Ricardo, por gentileza. Ricardo, microfone. Nós começamos em 2018, quando percebemos o impacto que a inteligência artificial e a digitalização rápida da economia iria trazer de ameaças e oportunidades, tá certo? Que o Ceará poderia aproveitar isso. E a gente quis, essa foi a nossa intenção de fomentar esse debate, de articular
todas as áreas que pudessem, a universidade, a academia, o governo, que já tinha uma percepção também, claro, que eu já tinha iniciado o programa do cientista-chefe nas secretarias de Estado também. Então, a gente fomentar essa percepção do Ceará de que era preciso a gente pensar rapidamente nesse assunto. E a inteligência artificial era a grande ameaça, porque a digitalização da economia ela podia ser feita sem a inteligência artificial, mas ela, com a inteligência artificial, ela se torna muito mais, traz muito mais oportunidade e muito mais ameaçadora, tá certo? Ela pode desempregar centenas de milhares de pessoas, né? E pode empregar centenas de milhares de pessoas. Então, se a gente não se preparar para isso, por isso nasceu o Iracema Digital, a gente não estará se atrasando em relação aos outros estados. Muito bom que o senhor fizesse participasse ativamente desse processo, tá certo? Trouxesse para nós esta marca de que foi um deputado cearense jovem que implementou essa importantíssima regulação dessa coisa que é a inteligência artificial e que a gente continue participando, acompanhando esse processo. Eu acho que é um processo permanentemente em construção, como você já previu muito bem, constituindo esse comitê, juntando o Senado e Câmara dos Deputados, né? Então, agradecer muito a sua disponibilidade para participar conosco, abrilhantar os nossos momentos aqui do Iracema Digital e tornar mais gente orgulhosa de que o Ceará está dando a sua contribuição, não só para o Ceará, mas para o Brasil. Parabéns e obrigado. Ok, deputado, nós temos aqui mais um tempinho. Eu queria só pedir permissão, Ricardo, para complementar, né? E a fala final é do nosso convidado, o deputado Eduardo Bismarck. Era só para lembrar, deputado, que o Iracema Digital, né, que tem aí à frente o nosso Ricardo Líbio, a gente briga para ter uma vitrine, né? Nós estamos tendo prejuízos por falta dessa vitrine. Significa dizer que nós temos hoje competências e, no entanto, nós não somos visíveis, como são visíveis os colegas ao lado, né? O Recife tem lá o Porto Digital, a Bahia tem o Centro, os grandes atores de ciência e tecnologia do Brasil possuem essa vitrine. Então, o Iracema Digital ele insiste, né? E esse fato, essa criação dessa vitrine, ela precisa que haja participação empresarial, que haja a participação governamental dos parlamentares, que haja essa compreensão, porque é nessa compreensão que a gente faz projetos como esse que eu falei há pouco, de formação massiva de jovens, mas também, olha, nós temos empresas que pagam mais impostos aqui no estado vizinho do que no Ceará. Então, a gente precisa rediscutir isso aí. A gente precisa, e é esse o contexto que o Iracema Digital se apresenta. Então, eu aproveito dessa, como disse o Ricardo, né, que temos um jovem parlamentar nesse tema que é palpitante para o Iracema Digital, mas é o seguinte: precisamos desses parlamentares que tenham compreensão do óbvio. Eu quero dizer mais uma coisa, agradecer a presença do Vasco também, que foi nosso companheiro de início, desde do Iracema Digital, e que sempre traz a sua valiosa contribuição a tudo que ele participa, tá certo? Agradecemos aí a presença do Vasco também. Eu acho que ele pode lhe ajudar muito, viu? Porque esse tem sido o tema da vida dele e da esposa dele também, que é doutora em Stanford também, da Elizabeth. Tá certo? Então pode lhe ajudar muito sobre esse assunto. A gente encerra, então, o nosso programa no tempo regulamentar, passando a palavra, né? Temos aí 5 minutos para poder fechar e não pagar multa. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo a você, Ricardo, e a você, Mauro, por terem me chamado de jovem parlamentar. Então, é o primeiro agradecimento que eu quero fazer aqui. Já vou dormir lisonjeado hoje aí pela elogio. Mas, apesar da minha cabeça se sentir jovem, os anos já passaram um pouco mais da jovialidade. Mas eu acho que nós temos aí um grande produto na mão, que é a inteligência artificial. E como até o Ricardo mencionou no começo, a inteligência artificial é realidade.
Então, a gente precisa adaptar esses jovens para essa nova realidade. Assim como foi a Revolução Industrial lá atrás, a maior revolução que nós vamos viver nesse período será não a internet, a inteligência artificial. A internet, sim, tornou a inteligência artificial possível, mas o salto que nós vamos dar com a inteligência artificial nas nossas vidas é gigantesco. Então, nós precisamos preparar esses jovens para estarem adaptados a essa nova realidade. Acho que a inteligência artificial ela terá necessariamente um olhar humano sobre ela sempre, e nós precisamos proteger os humanos contra com decisões erradas das máquinas. E aí, se nós capacitarmos, por exemplo, o técnico de radiologia para estar analisando melhor os exames porque vai chegar lá a máquina de ultrassom, de raio-x dentro do hospital, que vai ter inteligência artificial embutida, inclusive para laudar, mas vai precisar do médico ou do técnico para poder olhar isso. Então, se a gente puder capacitar ele para isso, será um ganho muito grande na nossa sociedade. Isso porque esse tipo de emprego, ele tem vamos dizer, uma valoração muito maior do que o emprego médio do telemarketing, por exemplo, que o Ricardo mencionou. Então, o intuito desse projeto é esse, o comitê permanente, que é a frente parlamentar, tanto da inteligência artificial quanto a frente digital, é esse. Quero estar do lado, caminhar junto com você, Mauro, aí no IFCE, no Instituto Iracema Digital com o Ricardo, na Unifor com o Vasco. Nosso mandato está à disposição. Quero receber colaboração de vocês. Como eu disse, nós temos a humildade de saber que não sabemos tudo. E precisamos de pessoas especialistas como vocês e de institutos que estão pensando, que estão na ponta lidando com esses jovens reais aí do dia a dia, que estão desenvolvendo tecnologias para poder a gente estar elevando esse conhecimento. E nós, cearenses, temos um grande potencial para poder desenvolver produtos. Nós temos uma grande inteligência nos nossos jovens do Ceará. Então, meu muito obrigado pelo convite para debater esse tema. Quero ter a oportunidade da gente fazer outros debates e quero também, na medida do possível, estar trazendo o Iracema Digital, o IFCE, para dentro dos debates aqui no Congresso Nacional. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Eduardo Bismarck, que é o autor, né, do projeto de lei 2120, o marco legal, né, do uso da inteligência artificial no Brasil. Agradecer mais uma vez também ao Vasco Furtado, que esteve aqui, abrilhantou com a sua presença e inteligência esse programa, ao nosso presidente. Olha, o nosso presidente está usando a camisa, olha lá, viu, o Eduardo? Ele está vestindo a camisa do Iracema Digital e a certeza de que iremos fazer desse nosso discurso, deputado, o mais importante é isso aqui, esses discursos, eles se tornem ações, né? E façam a diferença nesse Ceará que nós queremos bem melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado. Forte abraço. Obrigado. Pode continuar, eu fiz apenas desligar a gravação, tá? Ok, eu acho que foi bom, muito, muito útil, mas temos que divulgar bem este vídeo, porque